Olá, muito obrigada pela sua companhia aqui no meu canal Valquíria Melnick, o canal que fala de saúde, fala de beleza também com os melhores profissionais. Nosso assunto de hoje é osteopatia. Eu espero que você goste, daí já curte a nossa entrevista e não se esqueça de se inscrever. E quem vai falar comigo sobre osteopatia é o fisioterapeuta Luiz Bornancin. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado. Eu que agradeço. Ô, Luiz, conta pra gente, osteopatia, a gente se confunde, a gente pensa, peraí, mas fisioterapia, osteopatia, quiropraxia, a gente às vezes não sabe, né, nós leigos no caso, o profissional que atende. Então explica pra gente um pouquinho as diferenças sobre esses tratamentos, no caso, né, quem procura osteopatia, quem procura quiropraxia, a fisioterapia, no caso você é um fisioterapeuta. Isso. Quase osteopata, né? Tá se Quase formando osteopata. osteopatia, então Mais conta um pra gente um pouquinho. pouquinho sobre isso. Então vamos lá. A osteopatia, ela é uma especialidade da fisioterapia. Então, para que eu possa me formar em osteopatia, eu preciso obrigatoriamente ser fisioterapeuta formado. Tá? Então, nós passamos por uma faculdade de 4 anos, depois nós vamos para uma especialidade, uma pós-graduação de 5 anos. 5 anos em osteopatia, maior ainda o tempo do que a própria formação de fisioterapeuta. Exatamente. Então, ela é uma especialidade muito longa, porque nós vamos, dentro da especialidade da osteopatia, buscar formas e entender como o nosso corpo funciona de forma bem minimalista, para tratar a causa das dores e não somente o sintoma. Sim. Então, a fisioterapia convencional vai trabalhar com exercícios, com alongamentos, com técnicas manuais, e a osteopatia, ela por essência trabalha só terapia manual, só usando as mãos, para trabalhar toda a parte músculo-esquelética, né, os músculos em geral, ligamentos, tendões, toda a parte de crânio, né, influências dos pares cranianos, sistema nervoso central e também toda a parte visceral. Então, Sim. órgãos internos, estômago, intestino, fígado e todos os outros que estão influenciando, né? Ô, Luiz, o que eu acho tão interessante é o quanto vocês conseguem, os osteopatas, né? No caso, eu conheço muito o seu trabalho, como vocês conseguem resolver em tão poucas sessões, às vezes uma só, 2 no máximo, problemas que às vezes você está fazendo fisioterapia por 10 sessões, né? Dores especificamente, estou falando aqui, né? Que você não consegue solucionar na fisioterapia, e quando você faz a osteopatia, em 1, 2 sessões você resolve. Explica isso pra gente, eu acho isso incrível. É muito importante, né? E é interessante a gente falar sobre isso, porque dentro da fisioterapia convencional, não que não existam profissionais tão qualificados quanto para poder tratar, para poder cuidar do paciente de uma forma integral. Mas uma das leis da osteopatia se chama unidade do corpo. E o que quer dizer essa lei? O nosso corpo ele é indivisível. Então você pode estar inicialmente sentindo uma dor no ombro, mas o seu problema principal que está causando essa dor pode não ser ombro. A gente tem que lembrar que toda a inervação que vem para os membros superiores, para o nosso braço, saem da cervical. Então, como é que eu vou tratar o seu ombro se eu não avalio a cervical, toda a estrutura na região, se eu não avalio o meu tórax, né, a parte da minha torácica mais superior? Então, o que acontece? Eu fico ali naquela, posso melhorar com o movimento? Posso, mas se a inervação está mandando uma informação errada para a musculatura, vai dar problema. Tá? Então, é isso que a gente faz dentro da osteopatia, por meio de anatomia, biomecânica, fisiologia, avaliação dos movimentos, a gente vai buscando aonde está a barreira de restrição, onde esse paciente consegue fazer o movimento e qual o movimento ele já não consegue mais realizar. É o que eu falo, uma lesão aguda, o tratamento ele é muito mais rápido, porque é pouco tempo de distância. Agora, uma lesão crônica, onde o paciente já vem por anos sentindo aquele desconforto, aquela dor, aquela limitação de movimento, automaticamente o trabalho que nós fazemos demora um pouco mais para dar resultado.
né? E a diferença principal é, a fisioterapia normalmente os pacientes vão entre 3, 4 vezes, às vezes 2 por semana. E a osteopatia, ela por essência trabalha com uma distância entre um atendimento e outro. Tá? Por que precisa ter essa distância, Luiz? Porque nós precisamos entender, depois de tratar o paciente na primeira sessão, a gente deixa ele por um tempo reagindo ao que nós fizemos. Então ele passa por dias sendo alterado mecanicamente, fisiologicamente, porque o corpo começa a entender o que foi feito e regularizar a anatomia normal. Sim, e eu acho bem interessante também a questão por experiência própria, né, que eu tô falando aqui, até porque já passei por isso. E aí você até comentou comigo, né, e deve fazer isso com os pacientes, não limite, né, as suas movimentações precisam ser normais. Eu me lembro que eu estava com uma restrição no ombro, eu não conseguia virar para trás, assim, no banco do carro, mexer com as coisas, enfim. Então eu evitava esse movimento para não doer. E você dizia que não, que você tem que ter os movimentos normais, não tem que parar para não doer, né? Exato. E achei bastante interessante isso também, porque você acaba tendo vida normal, sem ficar se cuidando, né, com a osteopatia. O objetivo é justamente esse, é você manter a sua vida normalmente. Com certeza. Até para você que está assistindo, é importante salientar que você procurar um profissional com bastante qualidade, que vai conseguir identificar qual é a causa da sua dor, qual é a limitação do seu movimento. Eu falo sempre para os meus pacientes, é muito difícil eu restringir movimentos. Eu sempre falo para o paciente ir testando, porque nós temos esse movimento, nós corrigimos dentro da osteopatia para que ele volte a fazer o processo de movimento normal. Então, exercício é movimento, você caminhar é um movimento. Então, por mais simples que seja, você fazer com que o fluxo do seu corpo volte a funcionar de forma natural é muito importante. Então, tem muitos pacientes que chegam com dores limitantes e já logo depois do primeiro dia, do segundo dia após atendimento, já começa a se movimentar de forma muito melhor. Sim. Ô Luiz, e quais são as complicações, os problemas que podem procurar a osteopatia? Tudo que envolve o nosso corpo tem como ser tratado com osteopatia, né? Salvo situações como câncer, umas alterações mais metabólicas no sentido de já estar com problemas já instaurados no corpo. Então, alterações mecânicas, a osteopatia pode tratar. Alterações como refluxo, azia, má digestão, intestino preso, dores na ATM, no caso de mastigação, algumas situações como zumbidos no ouvido. Estou falando isso de uma forma mais ampla para que as pessoas entendam que a osteopatia trata muitas coisas. Muitas coisas, né? Você tinha comentado também com até o olho seco. Exato. Não é? Eu estava passando um colírio hidratante agora e comentei com ele, deixa eu passar porque eu tenho o olho seco. E ele, nossa, mas a osteopatia também resolve isso. Eu também não sabia, você veja. Sim. São muitos os problemas que podem ser solucionados então com a osteopatia. Luiz, e qual a idade? Existe uma idade mínima, uma máxima que possa usar a osteopatia? Todo mundo pode? Como é que é? Ela é uma especialidade para todas as idades, tanto que nós tratamos já os bebês desde que nascem. Por exemplo, a minha filha hoje está com 10 meses. Ela começou a fazer osteopatia com 7 dias. Jura? Olha só! Então, pode ser desde o bebê até um idoso em idade avançada, porque a osteopatia ela trabalha primeiro pensando em não machucar o paciente, para depois pensar em ajudar. Então, as técnicas são muito refinadas. E que técnicas são essas que você usa? Nós podemos usar de várias formas, trabalhando com as próprias manipulações articulares, né? Como coluna, o famoso CREC, que o pessoal escuta, né? Mas também podemos trabalhar só movimentando o tecido, movimentando a própria articulação, vendo onde está a barreira de restrição, trabalhando uma ativação muscular,
uma inibição muscular. Então, depois de toda uma avaliação que nós fazemos, ali nós vamos eleger as melhores técnicas. Por exemplo, tem pacientes que têm pavor de manipulação cervical, de fazer o ajuste vertebral na vértebra, né, na cervical. Então, o que nós fazemos? Eu posso trabalhar a mesma correção de uma forma muito mais tranquila, usando simplesmente a ação do músculo na região cervical. Então é isso que é legal dentro da osteopatia. Nós vamos elegendo as técnicas que mais vão fazer o paciente se sentir confortável. Sim. Ele precisa deitar na minha maca e se sentir bem. Se ele fica muito tenso, eu não consigo executar uma prática dentro do tratamento dele de forma eficaz. Claro. Tem que, na verdade, confiar, né? E ficar relaxado também para ajudar no tratamento. Agora, ô Luiz, e precisa passar num médico antes de ir ao osteopata ou pode-se ir direto ao osteopata? Tá. Em algumas situações, nós direcionamos sim o paciente para um profissional especializado, né? Específico, seja ortopedista, neurologista ou qualquer outra especialidade. Mas nós também somos profissionais de primeiro contato, justamente porque antes de qualquer técnica executada, nós vamos fazer uma anamnese muito bem detalhada, uma avaliação de movimento, de articulações neurológica, biomecânica, fisiológica, ortopédica, para poder identificar onde está a causa da dor desse paciente. Em algumas situações, ele pode chegar com uma dor estilo fratura, que é aquela de movimento, contração do músculo incomoda essa região. Então, nós temos testes para identificar se realmente tem uma fratura ou não, por exemplo. Então, os pacientes podem vir diretamente ao osteopata sem problema algum. Então, fica aí a dica, né, para quem tiver qualquer tipo de disfunção aí, já sabe que pode procurar a osteopatia. Luiz, muito obrigada pela sua entrevista, né? Você vai voltar aqui em outros momentos para trazer algum assunto mais específico. E se você gostou, curte também essa entrevista, porque você curtindo, o YouTube entende que ela realmente é de conteúdo que interessa para todos e quem sabe vai ser enviado para alguém que está precisando resolver o seu problema com osteopatia. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.